Gente, boa tarde então para vocês todos. Me desculpem aí esses nossos problemas técnicos. Eu queria começar agradecendo aos colegas Mirela, Américo, por esse convite tão gentil, ao Chico e ao Rodrigo pela, pela ideia também de fazer esse bate-papo. Me sinto super honrado, além de ter aquele espaço físico lá que eu adoro, com o nosso campo de futebol, nossa churrasqueira. Ganhar esse espaço virtual de vocês também é uma gigantesca honra para mim. E, e daí, enfim, o que eu trouxe hoje é mais assim um bate-papo com vocês, né? Acho que é um momento de reflexão, né? E um momento muito diferente que a gente está vivendo. Eu achei melhor não fazer nada parecido com uma palestra e fazer mais uma conversa. Até como a gente avançou muito na hora aqui, eu vou tentar ser bem breve sobre esse papo para ver se deixa mais algum tempo aí para conversa e para discussões, perguntas que eventualmente surjam de vocês. Então, o que eu pensei em conversar hoje a respeito com vocês é o seguinte, assim, vocês no Nupen estão acostumados, já se acostumaram a me ouvir falar com o que eu chamo de realismo otimista acerca do futuro, né? Então, a essa altura, em meio a essa pandemia toda, você deve estar se perguntando, pô, onde é que está aquele futuro brilhante que o Fábio sempre fala a respeito, né? E minha defesa essa hora, só que eu posso dizer é que esse futuro, eu tenho a impressão que ele está logo depois da pandemia, ele está pertinho. E eu me lembro, estava me lembrando outro dia, que na última palestra em carne e osso que eu dei aí no PEN, um negócio interessante que aconteceu foi quando chegou no final, isso foi no comecinho de março, foi bem nos primeiros dias de março, umas 2 semanas antes de começar o isolamento, essa coisa toda. No final da minha fala, eu me lembro que alguém perguntou o que eu achei. Eu estava falando em uma nova normal, que a gente ia entrar numa nova normal. Eu tava vendo esse mundo de Gaia regenerado, o planeta regenerando, as pessoas regenerando, a natureza regenerando. E aí eu falei para isso que seria uma ruptura, né? E aí alguém perguntou para mim, falou, pô, como que é isso? Assim, como é que você acha que isso vai se dar? E na ocasião eu me lembro que o que passava na minha cabeça era uma coisa mais ou menos abstrata, assim, talvez por eu ter nascido no ano do golpe militar de 64, ter passado a minha juventude nessa época, eu imaginava que essa ruptura se desse na forma de algum tipo de revolução, mais ou menos como foi a Revolução Francesa no século XVIII e tal. E eu não supunha, no comecinho de março, que apesar de todos os indicativos que já tinha, 2 semanas depois, com o surgimento, com a clareza acerca desse coronavírus aí, ficou claro que talvez essa ruptura pudesse estar se dando justamente nesse instante, 2 semanas depois desse nosso debate. Então, eu tenho a impressão que a Covid ela definitivamente rompe com a normal anterior, e o que vai ser a nova normal depois disso depende exclusivamente da gente, né? E aí, assim, de novo, né, sempre que eu vou no PEN, e normalmente vocês me pedem para falar sobre o futuro, e eu adoro falar sobre esse tema e tal, e eu sempre menciono, sempre cito Platão, né, que dizia que é importante a gente pensar no futuro para a gente acertar a mão no presente. Eu acho que muito com base nessa fala dele, que eu sou muito convencido disso, e acho que é por isso que o futuro me interessa tanto. Mas hoje, nessa circunstância que a gente vive, né, e acho que sempre, para a gente ter um futuro legal, a gente tem que agir no presente, né? E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer na inauguração desse espaço virtual? O que eu vou falar a respeito? Eu achei melhor hoje não falar com vocês sobre o futuro. Então, acho que talvez seja a primeira vez que vocês vão me ver falar sobre o presente. Minha vontade era falar um pouco sobre o presente, sobre a condição humana contemporânea e, óbvio, fazer um paralelo com a pandemia, com esse tempo estranho que a gente está vivendo. Então, eu queria começar esse papo sobre o presente citando o pensador polonês, o Zygmunt Bauman, que eu também costumo sempre citar nas minhas palestras. Ele fala em um dos seus livros que a liberdade e a segurança são os dois valores aos quais a nossa sociedade contemporânea é mais apegada. E eu tenho a impressão que ele tem toda a razão. Eu acho que isso fica muito evidente nesse tempo agora de isolamento, né? Aqueles de nós estão tendo a sorte de poder se isolar nessa circunstância. E é muito curioso que liberdade e segurança, em certa medida, eles parecem opostos, né? Se você quer exercer muito da sua liberdade, você põe em risco a segurança dos outros e, eventualmente, a sua própria. Se você quer ser extremamente
seguro ou segura, por vezes você cerceia a liberdade dos outros. E é muito curioso que, embora esses dois valores eles pareçam ser opostos, eles são muito íntimos um do outro, né? E eu acho que é muito interessante como os dois, tanto liberdade como segurança, vêm sendo usados, são valores que vêm sendo usados tanto em discurso de guerra como em discurso de paz, em discurso de amor e em discurso de ódio, em discurso democrático como em discurso totalitário. E assim esses dois discursos, esses dois valores são sempre muito usados e citados porque eles são importantes para nós. Como o Bauman dizia, eles são muito importantes para nós. E eles têm uma implicação direta um sobre o outro, né? Então, assim, é essa história. O tipo de ação que para uma pessoa é liberdade, para outra é uma restrição à segurança e vice-versa. Então, assim, a gente pode imaginar, a pessoa pode querer ter a liberdade de amar, mas ela preferiria, provavelmente, no processo de um envolvimento amoroso, que é sempre difícil, ela prefere ter a segurança de não incorrer no risco da dor. E não tem como. Se você se aventurar de um lado, você vai ter um efeito sobre a sua segurança também. A mesma coisa se a gente imaginar assim, bom, a gente queria ter a segurança de não ter desmatamento na Amazônia mais. Mas, por vezes, ao mesmo tempo, a gente quer ter a liberdade de consumir madeira sem certificação, de consumir carne sem verificar a procedência, que isso, às vezes, é justamente o que está causando o desmatamento na Amazônia. A pessoa pode querer ter a liberdade de usar drogas ilícitas, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, ao fazer isso, ela, às vezes, corre o risco de estar expondo a sua segurança a risco se esse uso da droga fomenta a violência do tráfico de droga, por exemplo. Então, o tempo todo nesse balanço, é uma pré-pandemia da dificuldade em ponderar liberdade e segurança. O quanto que a nossa liberdade afeta a nossa própria segurança e a segurança dos outros, o quanto que a nossa segurança cerceia a nossa liberdade e a liberdade dos outros. E o que eu acho que com a pandemia está sendo assim, uma coisa que me chama muita atenção é que ela dá total evidência esse impasse. Se a gente não nota esse impasse no dia a dia, eu acho que a pandemia dá total evidência a esse impasse. E ela dá tanto pela sua causa como pela sua consequência. A causa da pandemia ela é totalmente relacionada a essa liberdade que o ser humano se deu de degradar a natureza. Então, a causa direta da pandemia não é o morcego, exatamente, não é o pobre que comeu o morcego, mas é o desequilíbrio microbiano que é decorrente da perda dos ecossistemas. Isso tem ficado cada vez mais evidente, né? Em outras palavras, quer dizer, a nossa liberdade de degradar os ecossistemas minou a nossa própria segurança. Então, uma das consequências diretas da pandemia, que na verdade é a menor delas, porque a pior das consequências aí é a morte, a segunda pior é a doença. A terceira consequência, que, a meu ver, a menor delas é a do isolamento, né? E do isolamento, a gente tá se isolando para aumentar a nossa segurança contra a infecção. Mas aumentar a nossa segurança significa cercear a nossa liberdade de ir e vir, que é o que incomoda tanta gente nessa circunstância de isolamento. Então, assim, qualquer ação de ir e vir nesse contexto da pandemia, por mais cuidadosa que ela seja, e eventualmente mandatória até, uma vez ou outra você vai precisar sair, por exemplo, para fazer compra ou para ir numa farmácia, sei lá. Então, se você sai, nesse momento, ao sair, você tem uma sensação de liberdade, né? Mas tem lares aí que as pessoas estão brigando para ver quem é que vai fazer compra, estão fazendo revezamento para todo mundo poder sair um pouquinho. Mas, ao fazer isso, está pondo em risco a segurança sua e a dos outros também, né? Então, repara que, com base até nesses exemplos que eu dei anteriormente, esse impasse entre a liberdade e a segurança certamente não é um impasse novo, não é um impasse imposto pela pandemia, é um impasse nosso cotidiano, né? E a gente lida cotidianamente com essa dificuldade diante desse paradoxo de liberdade e segurança, que eu acho que é uma condição humana. E a gente normalmente associa a liberdade e a segurança a uma dimensão de espaço. Então, assim, a gente pensa a liberdade, ela dá uma impressão de movimento, de deslocamento. Então, a gente pensa logo na liberdade de ir e vir, né? A segurança, ela tem uma impressão um pouco oposta, ela tem uma impressão de aconchego, de parada, de você estar no seu lar, no seu espaço e tal. Então,
tanto para a liberdade como para a segurança, tem uma dimensão espacial clara. Mas o que eu acho o que eu tenho pensado muito a respeito é na dimensão temporal da liberdade e da segurança, que eu acho que a gente presta menos atenção nela. E é curioso essa falta de atenção nossa com o tempo, porque me parece que é justamente o tempo que ajuda a equacionar esse impasse entre a liberdade e a segurança. E aí, isso me leva a falar um pouco sobre o tempo, né? E aí, pensando sobre isso, no tempo que a gente chama de normal, né, esse período antes aí da pandemia, que vamos chamar de normal antiga, eu tenho a sensação que a gente não usa o tempo. Eu tenho a impressão que o tempo usa a gente. É o tempo cronológico, o tempo das datas, das horas, dos prazos, dos atrasos. E com a tecnologia, a gente somou ao conjunto de horas regulamentares que a gente já tinha de trabalho, de estudo, a gente somou horas que deveriam ser de descanso, de lazer, a gente somou outras horas de trabalho, de estudo, através da internet, através do tempo que a gente gasta nos meios de transporte, que promovem os nossos constantes deslocamentos, assim por diante. Então, acaba que no nosso dia a dia normal, ou da normal antiga, sobra pouco tempo para a hora vaga. E quando a gente finalmente tem a hora vaga, a gente fica meio em dúvida do que fazer com ela. O que a gente vai fazer com essa hora vaga? A gente vai cometer excesso, a gente vai passar o tempo, a gente vai se entediar. A gente, de uma certa maneira, eu tenho a impressão que a gente perdeu um pouco o controle sobre esse tempo cronológico. Eu me lembro de um livro dos anos 50, um livro que saiu logo no pós-guerra, no auge do trabalhismo, ali, quando estava surgindo o trabalhismo como movimento social. Tem um livro do filósofo inglês chamado Bertrand Russell, chamado Elogio ao Ócio. E eu gosto muito desse livro, porque ele diz, o que o Bertrand Russell falava nesse livro dele, o Elogio ao Ócio, é que a gente não precisaria mais do que 30 horas de jornada de trabalho por semana para produzir o que quer que fosse necessário produzir. Então ele achava que se assim fosse, 30 horas por semana é 6 horas de trabalho por dia, 5 dias por semana. Então ele achava que se assim fosse, a gente, além das nossas horas de sono, a gente teria outras 10 horas por dia para a gente fazer diferentes coisas, para a gente criar, para a gente se relacionar com os outros, para a gente conviver, para a gente se cuidar da nossa saúde e tal. Então é isso que ele chamava de um tempo ocioso bem usado, que um outro filósofo italiano, já muitos anos mais tarde, Domenico De Masi, bebeu muito na fonte do Bertrand Russell, ele chamava de ócio criativo. E, de uma certa maneira, o Russell achava que a tecnologia podia ajudar nisso, a gente ser mais senhor do nosso tempo e ter mais desse tempo vago, esse tal ócio criativo. Só que acaba que a tecnologia, de uma certa maneira, atrapalhou, a gente usou mal. A gente trabalha mais, a gente trabalha nas pausas, a gente trabalha o tempo todo, a gente se descuida, eu acho, e eventualmente, a gente se bobeia, a gente é lobotomizado pelo massacre da internet, da televisão, de outros meios de comunicação que invadem o nosso dia a dia, muitas vezes com conteúdos vazios, ainda que esses mesmos meios tenham bons conteúdos também. Então, eu acho que a gente perdeu um pouco esse controle sobre o tempo cronológico. E aí eu me lembro lá da mitologia grega, que eu sempre achei uma coisa curiosa, assim, tem 2 deuses para o tempo na mitologia grega, né? Mas a gente sempre, o deus grego que a gente associa ao tempo é o Cronos. O Cronos, ele era filho de Gaia, que é a deusa da terra, e Urano, que é o deus do céu. E o Cronos, ele é o deus da cronologia. O negócio do Cronos, ele conta o tempo. Ele é o contador do tempo. Tanto daí vem a palavra cronologia, né? Essa contagem do tempo. Então, o Cronos, ele é o controlador do tempo, vamos dizer assim. Só que tem um outro deus do tempo, que é menos conhecido que o Cronos, que é chamado Kairos. O Kairos, ele é filho de Zeus e da Tique, da deusa Tique. O Zeus é o deus dos deuses. A deusa Tique é a deusa da prosperidade e da bonança. E o Zeus, curiosamente, ele é filho do Cronos. Então, vê bem, é muito doido a mitologia. Se você tiver aquela árvore genealógica da mitologia grega, é muito interessante. Você vai ver que o Kairos, ele é neto do Cronos, por ser filho de Zeus. E o Kairos é o seguinte, ele é outro tempo. Ele é um deus despreocupado, sem relógio, não usava calendário, só andava nu, tinha asa nos calcanhares e asas nos ombros. Ele é o deus da qualidade do tempo. Ele não é o deus da contagem do tempo. Ele é o deus da eternidade do instante, aquele tempo que se eterniza em um
instante sagrado, um instante bem vivido. Então, esse outro Deus do tempo a gente conhece menos. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar no Kairos, mas sobre o Cronos, certamente todo mundo já ouviu falar. Né? É o que conta o tempo. E o nosso tempo humano, mortal, aqui no nosso dia a dia contemporâneo, é esse tempo contado, né? Esse tempo sobre o qual a gente não tem muito controle, é o tempo dos prazos, dos atrasos, e vive todo mundo atrasado, todo mundo correndo, porque a gente está preocupado com esse nosso tempo cronológico, e a gente esquece da qualidade do tempo, que tem esse outro deus grego que tratava dele, justamente o Kairos. Então, eu tenho a impressão que na antiga normal, a gente vivia o Cronos, só que sem sucesso. Esse tempo contado, ele já não dava mais tempo. Qualquer pausa corre o risco, quando a gente sai daquela nossa correria, que a gente tem que lidar com nós mesmos, corre o risco de virar tédio, ou de virar depressão, ou de virar angústia. Então, muitas vezes nesse tempo a gente opta, já que a gente não tem tempo para refletir sobre o que a gente quer, a gente opta por seguir modas, por seguir tendências. Então, eventualmente, até as palavras que a gente usa escolheram para nós. A gente se distancia da gente nesse tempo mal usado e acaba que quando a gente está com a gente mesmo, a gente percebe que, às vezes, a gente até se pergunta, quem é essa pessoa que sou eu? É quase como se você fosse o próprio outro com quem você tem que lidar, né? Como se o outro fosse nós mesmos. E aí a gente se pergunta, bom, até onde que existe, nessa nossa vida cronológica da antiga normal, até que ponto existe liberdade, até que ponto existe segurança? Né? Em nome da liberdade, eu acho que a gente é impelido pelas tendências, pelas modas, pelas ondas e pela nossa falta de tempo. Em nome da liberdade, a gente é impelido para consumir, a gente é impelido a correr com o nosso dia a dia, a gente é impelido a se exceder, porque alguém falou em algum lugar que essa correria é o que é viver. Em nome da segurança, também, a gente é impelido a consumir sempre, né? Tanto na liberdade como na segurança. Na segurança você consome eletronicamente, sem falar com ninguém. Pela internet você consegue fazer o seu consumo. A gente é impelido na segurança a se esconder, a gente é impelido a temer, porque também alguém disse em algum lugar que viver assim é o que é não morrer. Não é exatamente viver, mas é o não morrer. Então, até que ponto na nossa antiga normal, com a nossa forma de vida, que a gente achava tão livre, de fato a gente tinha tanta liberdade assim, e até que ponto ela é tão segura? E aí chega essa pandemia. E aí, quando a pandemia chega, por pior que isso seja, de fato é uma circunstância horrorosa, para quem pode, quem está tendo o luxo de ficar isolado, como o caso de alguns de nós, eu inclusive, a sensação que eu tenho é que nos é devolvido o tempo. Tanto o tempo cronológico, porque a gente pode criar novas rotinas dentro dele, como nos é dado, meio que de presente, esse tempo do Kairos, que é o tempo... Porque o tempo cronológico, ele de uma certa maneira... Assim, eu não sei se vocês estão sentindo isso está acontecendo comigo direto. Eu confundo segunda-feira com terça-feira, eu não sei mais que dia do mês que é. Eu já estou misturando meio que fim de semana com dia de semana, feriado. Teve esse monte de feriado, você fica meio que sem saber que dia que é feriado e que não é. É uma espécie de apocalipse do tempo cronológico. A cronologia meio que se desfaz e o tempo se cristaliza. A impressão que eu tenho que o tempo congelou. E nesse tempo cristalizado, congelado, a gente se depara com essa nova oportunidade do tempo, que é o tempo do Kairos, esse Deus que a gente nem sabia quem era, quanto menos os seus princípios. Né? E aí, o que a gente faz nesse tempo novo que a gente está ganhando? Eu, assim, nos primeiros dias, eu continuei trabalhando loucamente, porque eu acho que eu estou criando novos compromissos, novos compromissos, inclusive eletrônicos, porque eu estava querendo me segurar no tempo, de alguma maneira. No tempo cronológico, que é o tempo ao qual eu estava habituado. Mas aí, com o passar dos dias, eu fui reorganizando meu tempo para meditar, para conversar com algumas pessoas queridas pela internet, para fazer algum exercício físico, para ler os livros que eu não queria. Aí, de uma hora para outra, eu comecei a perceber esse outro tempo, que não é o tempo cronológico, é justamente esse tempo do Kairos, esse tempo de qualidade que, mesmo nessa circunstância isolada, em alguns momentos, eu tenho conseguido encontrar. Né? E
eu acho que se a gente continua... Bom, um lado é esse, a gente pode continuar correndo. Do outro lado, a gente vê muitas pessoas, e todos nós passamos por isso em alguns dias nesse período, alguns mais, outros menos, outras pessoas com essa dificuldade de se agarrar no tempo se deprimem, ficam ansiosas, se entristecem profundamente. Né? Então, de uma certa maneira, nesse período, se há uma coisa positiva, eu acho que é essa que a gente está ganhando tempo de volta. Né? É um tempo que nos é dado de presente. E um tempo que a gente nunca soube direito o que fazer com ele quando a gente tinha. Então, tem horas que, nessa circunstância, você fala, caramba, eu tenho esse tempo todo agora, o que eu vou fazer? Então, isso gera uma sensação de estranheza quase constante, né? Assim, um tempo estranho. Então, acho que eu acordo e falo, meu Deus, que tempo esquisito é esse? Mas será que isso não vai acabar? Essa sensação que é um pouco angustiante. Mas antes de falar sobre estranheza, eu queria falar um pouco mais sobre o Kairos, que é esse deus do tempo tão pouco conhecido, o neto do Cronos. Uma coisa que é muito bacana na história dele é que as representações, os desenhos deles, né, que os gregos faziam, esse deus, você imagina assim como é que era? Ele só tinha cabelo na frente. Atrás, ele era careca. Ele só tinha cabelo na frente. Aí isso simboliza o seguinte, para agarrar esse deus, você tem que agarrar ele pela frente. Para agarrar ele pelos cabelos, você tem que pegar ele pela frente. Porque se você deixar ele passar, você vai tentar agarrar e não vai conseguir, porque não tem cabelo, só tem careca. E aí o que significa? Se o tempo passa, Kairos passa, a gente não pode pegar mais, a gente perde. Então, esse tempo que está nos sendo dado em meio à pandemia, a gente tem que agarrar esse tempo pela frente. E a gente tem que buscar fazer o melhor possível com ele. Além de cuidar da nossa própria saúde física, da cuidar das pessoas que nos cercam, a gente tem uma real oportunidade de fazer um aprofundamento, eu acho, no nosso autoconhecimento. Às vezes é super difícil fazer isso sozinho, né? A gente se aturar nessa circunstância isolada. Mas a gente tem que buscar inspiração, reflexão na arte, na ciência, na fé no próximo, nas pessoas amigas com quem a gente conversa, e sempre com um olhar atento, um olhar reflexivo, especialmente sem pressa, porque agora a gente tem esse direito. A pressa foi tirada da gente, e a gente precisa aproveitar isso. Eu acho que, de novo, né, pela desigualdade social, pela natureza das profissões das pessoas, muita gente não tem oportunidade, essa oportunidade a qual eu estou me referindo. As pessoas continuam trabalhando, especialmente o pessoal da saúde, é um negócio impressionante, são guerreiros, estão trabalhando aí, a turma que transporta alimento, estão se expondo a riscos, e essas pessoas não têm essa oportunidade de pausa e de reflexão que a gente está tendo. Então, se você tem, aqueles de vocês que têm essa possibilidade de se isolar, você é duplamente privilegiado. Então, tem esse tempo, e eu acho que tem alguém querendo fazer algum comentário? Não? Então, a gente não pode deixar esse tempo passar, a gente não pode deixar, e tem que agarrar esse tempo pelo cabelo, é o nosso Kairos, então tem que encarar ele de frente e não deixar ele passar. E ao falar isso, eu não estou querendo dizer, assim, pode dar a impressão que eu estou querendo dizer que eu esteja feliz por estar isolado, que vocês devam ficar felizes por estar isolado. Muito pelo contrário. Eu acho que nessa hora, o sentimento de todo mundo é um sentimento de tristeza. E é de tristeza pelos doentes, pelas pessoas que estão morrendo, pela falta de abraço, de toque, pela distância da natureza, porque isso é uma outra coisa, a gente dentro dos nossos lares, a gente não está vendo, vivenciando o verde ou azul como a gente está habituado. Então é preciso a gente estar triste. Só que a tristeza, assim como a angústia, elas são sentimentos comuns às pessoas. Eles compõem a vida da gente. E a gente tem que ser capaz de trabalhar esses momentos para vivê-los com dignidade. A gente tem que enxergar a dignidade na tristeza e na angústia, porque só assim esses sentimentos empurram a gente para frente. Tem um filósofo dinamarquês do século XIX, Søren Kierkegaard, que eu gosto muito, e ele tem um livro sobre angústia. Né? Puxa, não vou comprar um livro para ler sobre angústia. Você compra e lê, é um livro espetacular, que ele mostra a angústia como sendo uma espécie de mola propulsora para dias melhores. Que assim seja. Né? Tomara que a gente possa... A gente tem que ser livre para se sentir triste, para lidar com a nossa tristeza, para lidar seguramente com essa tristeza. Eu acho que a gente constrói as bases, lidando com a tristeza, a gente constrói as bases para a segurança que vai nos dar
a felicidade livre de amanhã. Então, a gente tem que assumir esse sentimento de tristeza. A gente não precisa fingir alegria, mas a gente tem que fazer isso com dignidade e com profundidade para a gente sair dessa aqui para uma fase melhor. Tristeza, portanto, ela tá no contrato. O nosso contrato com a vida inclui tristeza. Está lá, é uma cláusula, a gente vai ter de vez em quando. Então, como é que a gente bota essa tristeza a nosso favor nesse tempo estranho, né, da pandemia? E eu gosto muito de uma linha de pensamento de um filósofo suíço chamado Alain de Botton, que ele fala o seguinte: ele fala que a nossa mente é uma espécie de cercadinho. Assim, esse cercadinho é a nossa defesa diante de elementos ameaçadores. E esses elementos ameaçadores, essas ameaças, elas refletem tristezas passadas e que se tornaram traumas, né? A gente teve dificuldade de lidar com ela, a gente ficou traumatizado e tal, isso cria esse nosso cercado. Ele fala que as ansiedades explosivas do passado, elas nos tornam agressivos contra qualquer tipo de evento que nos lembre delas no presente. E aí esse cercadinho acaba que ele funciona como uma espécie de sistema de alerta, um sistema de alerta que faz com que a gente generalize, a partir de certos eventos, coisas que seriam para nós negativas. E a gente cria preconceitos, cria aversões globais até. E esse sistema de defesa nosso, ele elimina a nossa capacidade de pensar e de agir efetivamente e criativamente. É óbvio que a gente tem que ter essas defesas, é importante que a gente as tenha, mas, ao mesmo tempo, elas não podem ser um obstáculo para a gente ser criativo. Então, vê bem o que é o cidadão médio de hoje, ou menos na nossa comunidade universitária, né? Nós somos democratas, nós somos modernos, muitos de nós não acreditam no sobrenatural, pega mal, você acredita, a gente não gosta de falar a respeito, porque pega mal, a gente é cientificizado, muitas vezes a gente se diz ateu. Esse é o cercadinho médio das pessoas socializadas, que foram socializadas a não dar voz à ambivalência. Qualquer coisa fora do nosso cercado, seja qual for o nosso cercado, é estranho. Eu falei antes sobre essa sensação de estranheza que a pandemia nos dá. Por que a gente se sente estranho em determinados contextos? Né? Por que a gente se sente estranho na pandemia? É culpa da pandemia em si que a gente está se sentindo estranho? Ou porque, em parte, culpa nossa? Será que a gente está se sentindo estranho porque a gente está passando mais tempo com a gente mesmo? E a gente não está habituado a olhar esse outro que somos nós, olho no olho, e agora tem horas que isso tem que ocorrer, a gente está com tempo. Eu gosto muito de 4 sugestões que o Alain de Botton dá para a gente ficar menos defensivo. E aí eu tenho pensado como uma espécie de exercício para mim durante a pandemia, sabe? E assim, eu não faço isso como aconselhamento para vocês, não. Agora é uma hora assim, eu falo o que eu estou fazendo comigo mesmo nesse tempo. Então, eu estou tentando seguir esses 4 conselhos dele. Primeiro, é admitir, em primeiro lugar, que é normal a gente ter visões negativas sobre determinadas coisas. Tem a ver com a nossa história, com o nosso passado, com coisas que ficaram lá no nosso inconsciente. Então, a gente não precisa se detestar que a gente tem visão negativa sobre determinadas coisas, é normal. Só que, mesmo diante dessas visões negativas, o segundo conselho dele, que eu acho que é legal, é o seguinte: é procurar, é a gente procurar ficar à vontade com o que é diferente da gente, ficar à vontade com o outro. E para isso vem o terceiro conselho, isso é mais fácil de se dar quando a gente começa a encontrar ponto de contato da gente com o outro. E assim, o que eu estou falando de outro é tudo que é diferente de nós. Pessoas, coisas, crenças, e assim por diante. Será que a gente tem ponto de contato com coisas que aparentemente são tão distantes? Ao invés de achá-las estranhas, a gente pode buscar esse ponto de contato, será? E, em quarto lugar, o quarto conselho dele, que eu acho que é muito bom na pandemia, assim, muito aplicável à pandemia, é tentar analisar assim, para ver o que é ser você mesmo, o que é a sua coisa. E eu tenho esse problema, assim, tem horas que eu me paro e fico pensando, caramba, quem é esse Fábio? Afinal de contas. E cada um de nós somos múltiplas pessoas em diferentes contextos, às vezes até. Mas ainda que assim a gente seja, pelos códigos sociais e tudo, no fundo, a gente tem uma coisa, uma essência nossa. Mas onde é que está essa essência? Há tanto tempo eu não dialogo com ela por falta de tempo, justamente. E agora o tempo me é dado. Então, essas 4 coisas,
a gente se entender nas visões negativas que a gente tem sobre determinadas coisas, a gente procurar ficar à vontade com o outro, a gente buscar ponto de contato com o outro, a gente conseguir ser a gente mesmo. Eu acho que são 4 coisas que eu estou tentando trabalhar ao longo dessa pandemia, para quando chegar no final dela, eu estou um pouquinho, tá com um pezinho fora do meu cercadinho habitual. E aí isso, a meu ver, é um exercício de liberdade dentro da prisão, ou dentro da segurança. Então, aí já não é a liberdade de ir, não é a liberdade de deslocamento, de movimento, é uma liberdade dentro da minha cabeça. É dessa que eu estou atrás agora. Ter a liberdade de pensar sobre coisas que eu não estou habituado a pensar. Encará-las com normalidade, não como outros que eu tenho medo. E aí, chegando ao fim, eu estava lendo também sobre um dramaturgo romano, Terêncio, e ele tem uma frase que eu achei tão bonita, ele fala assim, eu sou humano, portanto, nada que é humano é alheio a mim. E aí eu queria parafrasear o Terêncio, pensando na pandemia, pensando no fato que ela é um desses componentes estranhos da natureza, eu queria parafraseá-lo e dizer o seguinte, que nós somos a natureza. E nada que a natureza é alheio a nós. Então a gente tem que procurar entender essas coisas, procurar sentir parte. Nesses pensamentos do Terêncio, isso que eu estou falando agora sobre a natureza, eu particularmente sinto tanto liberdade como segurança ao pensar nessas coisas. Ao pensar que eu sou parte de uma rede de seres humanos e de uma rede de seres não humanos também e de uma série de objetos inanimados também. Então, a gente ser parte dessa rede toda, que é Gaia, no final das contas, me dá, ao mesmo tempo, se eu me sinto isso, eu sinto ao mesmo tempo liberdade e segurança. E se assim eu sinto nessa impressão, eu passo a me tornar responsável em zelar pelo tempo de viver de forma coerente com isso que eu acredito. Eu acho que esse tipo de exercício é mais fácil da gente fazer quando o tempo nos é dado de volta, como está sendo dado agora, ainda que circunstâncias tão tristes, do que no tempo habitual da correria que a gente tem. E tomara, eu acho, a gente aprendeu um pouco com isso, e quando a gente sair dessa circunstância de isolamento aqui da pandemia, a gente poder ser mais sábio com o uso do nosso tempo e com o uso do que quer que seja para nós liberdade e segurança. E com isso eu agradeço a vocês e fico à disposição aí para perguntas e comentários. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Muito obrigado, Fábio. Queria pedir que as pessoas que fossem perguntar, escrevam aqui. A gente já tem uma pergunta feita pelo Leonardo. Pode perguntar ou se inscrever para fazer a pergunta, né? Mas, assim, de Isso. qualquer forma, se inscreva no chat e a gente convida para falar aqui. Isso. Leonardo, quer perguntar ou a gente escreve por você? Fala por você, aliás. Pode ser? Posso ler? Ótimo. Então tá. O Leonardo perguntou assim, esse exercício de saber... vou botar minha câmerazinha, né? Estranho falar sem câmera, sei lá. Esse exercício de saber lidar com a tristeza parece ser um pouco estimulado em condições normais. Como lidar com isso em meio à pressão para manter o ritmo de produção durante a pandemia? Então, eu acho que... é uma pergunta super difícil, porque eu acho que ela é muito pessoal, né? Eu acho que cada um tem que buscar encontrar as suas formas de fazer isso. E eu acho que ajuda, eu acho que tem uma coisa que assim, é muito parecido com criança também, a gente precisa estabelecer uma certa rotina, né? É o Cronos, a gente tem que ter um certo tempo contado para a gente não ficar completamente perdido, mas ao mesmo tempo a gente tem chance nesse período de ter talvez mais horas, vamos chamar de ociosas, né? Mas se a gente pode, ao longo desse período, exercer esse ócio criativo, né? Mesmo usar as ferramentas tecnológicas para a gente ter acesso à arte, ter acesso à ciência, ter acesso às coisas da espiritualidade, eu acho que tudo isso são mediadores, né, se mediam os nossos sentimentos. Então,
assim, a arte, especialmente, eu acho que ajuda muito a gente ver nas pinturas, no cinema, na literatura, ver que os nossos problemas, eles são problemas comuns aos outros, né? A gente encontra semelhanças nisso, que eu acho que dá uma sensação de solidariedade e de não isolamento, né? Então, eu acho que ela tem que ser uma busca interior, ela tem que encontrar algum tipo de método, tem um componente disso que é cronológico, mas eu tenho para mim que o não cronológico é ainda mais importante. Então a gente tem que assim, a gente está ganhando essas horas, a gente tem que usá-la bem. Não quer dizer ficar feliz, porque ninguém está feliz nessa circunstância, mas a gente absorver a gente lidar com essa tristeza. Obrigada. Não sei se isso ajuda. Ajuda bastante, Fábio. Sua fala muito reflexiva, muito boa. Acho que todo mundo está muito feliz em ouvi-lo, tá? Agora a gente tem uma outra pergunta. Paula Ferreira, pelo Skype do Diogo, escreveu aqui. O que te indicava que estávamos próximos a um ponto de transição, antes mesmo da pandemia? Não, uma boa pergunta. No final do ano passado, eu lancei um livro chamado Regenerante de Gaia, em novembro. E é muito curioso, porque assim, um monte de gente tem me falado, puxa vida, tem um monte de coisa que você falou no livro que parece que você estava profetizando que isso ia acontecer. E eu acho que não, eu acho que a gente já estava vivendo esse tempo. Então, eu normalmente discuto nas minhas palestras aí com vocês sobre isso que a gente chama de tempos pós-normais, né? que é um tempo entre duas normais. E a gente já está imerso nesse tempo entre duas normais há pelo menos 20 anos. Não tem uma data precisa, mas é um negócio que começa principalmente ali no final dos anos 80, quando cai o Muro de Berlim, quando a globalização começa a se dar, e que é justamente quando a internet fica mais presente. Essa é uma época em que se multiplica o caos no planeta, as contradições, a complexidade fica mais evidente, porque a gente percebe finalmente que tudo é globalmente conectado. As mudanças climáticas ficam mais claras aí, começam a vir os acordos globais. Então, há 20 anos a gente vive isso. Há pelo menos 20 anos, desde o Rio 92, pelo menos, já vão ser 30 anos, na verdade. A gente já vem falando que o homem está usando muito mal a natureza e hoje está nítido, o ser humano começa a perceber, nos acordos globais está claro, a gente tem que se reencontrar com a natureza para a gente sair da situação que a gente se enfiou. Então, a gente já vive isso. O que eu acho é que o nosso tempo de ação e de reação é que é muito lento. Você vê, há quanto tempo se fala de mudanças climáticas e a gente não tomou nenhuma ação? A taxa de emissão de gases de estufa só aumenta todo ano. A crise da biodiversidade, há quanto tempo se fala e a gente agora mergulha na 6ª onda de extinção de espécies. Agora, apareceu uma doença como essa e imediatamente você tem uma reação planetária. As pessoas ficam dentro de casa, passam a emitir menos gases de estufa, a gente vê a natureza voltando para os lugares. Não é incrível? A capacidade de mobilização do ser humano, especialmente nesses tempos de mundo conectado, globalizado, o lado bom da tecnologia, é impressionante. Mas a gente não conseguiu se mobilizar para fazer a mesma coisa com as mudanças climáticas. Precisa acontecer uma tragédia. Eu achava, assim, na minha cabeça, eu me lembro de falar isso em março, e em fevereiro também, numa outra palestra que eu sempre falo sobre assim, o tempo negociado politicamente, que é o da Agenda 2030, é o que eu vinha chamando de presente estendido. Entre agora até 2030 ia ser mais ou menos parecido com uma desaceleração do planeta, com a mudança gradual, com esse processo de regeneração. A gente ia se regenerar como pessoa, a gente ia começar a restaurar a natureza. Eu enxergava isso como um processo paulatino de um presente, vamos dizer assim, que duraria 10 anos. Errei feio. Isso foi antecipado bruscamente com essa pandemia, né? Então, o que a gente chama de presente estendido, quando eu falei em Macaé, foi dia 4 de março que eu dei a palestra sobre o presente estendido, pensando em 2030, o presente estendido é o futuro muito parecido com o presente. Aquele presente estendido do dia 4 de março foi até o dia
13 de março, 14, que foi mais ou menos quando começou o isolamento. Quer dizer, durou 10 dias o meu presente estendido, não 10 anos. Então, é isso que é incrível nesse tempo pós-normal. É tudo muito rápido. E com a ocorrência dessa pandemia, eu acho que assim, é horrível, por pior que seja, mas ela eu acho, né, espero até, que ela nos força a sair da nossa inércia. Como o queridíssimo líder nosso indígena, Ailton Krenak, sempre diz, tomara que as coisas não voltem ao normal depois disso. Porque o normal é do que a gente estava fugindo. Né? Então, tomara que, de fato, venha uma nova normal por aí. E depende de nós, a gente que tem que construir. Né? Obrigada, professor. O Américo agora está inscrito para fazer uma pergunta. Professor Américo, por favor. Por favor, Américo. Eu já te fiz tantas perguntas essa semana, né, Fábio? Mas eu ainda estou reverberando, né, da nossa conversa. Até aproveito para dizer, quem estiver presente, que a gente gravou uma entrevista com o professor Fábio nessa semana e que nas próximas semanas vai estar disponível também no canal do YouTube, onde essas reflexões estão sendo desenvolvidas também, né? Você falava da noção de responsabilidade, de liberdade e segurança. Eu lembrei do conceito do Sartre, né? Em que ele trabalha também esse complemento entre responsabilidade e liberdade. E aí você vem desenvolvendo uma reflexão, né, a respeito da história, mostrando como historicamente a gente não se responsabilizou pelo planeta, pelo meio ambiente. E agora, né, estranhamente, estamos com uma conversa mobilizada por uma série de questões políticas e econômicas, conclamando liberdades. E até na minha prática em psicologia clínica, eu sempre reforço isso, né? Se você quer liberdade, você precisa fazer uso da sua responsabilidade, porque a liberdade sem responsabilidade é vazia. E mesmo a responsabilidade sem liberdade de ação, de escolha, ela também não pode ser considerada. Então, eu gostaria que você, se pudesse, né, continuasse um pouco a respeito dessa necessidade de responsabilidade da humanidade em relação a esses impactos ambientais, a responsabilidade de pensar um mundo mais sustentável. Não, perfeito. Assim, eu concordo totalmente contigo e eu acho que a preocupação que você menciona com sustentabilidade, ela é uma preocupação com responsabilidade e com uma responsabilidade que não é só do presente, né? Sabe, a nossa ética ela é uma ética humana e do presente. Quando a gente pensa nesse problema aí da relação do ser humano com a natureza, e quando a gente pensa na perspectiva de sustentabilidade, que é uma perspectiva futura, né? Até por definição, é a ação ou a prática que assegura que a quantidade de recursos que a gente tem disponível para nós hoje fique disponível para gerações futuras. Então, sustentabilidade é uma responsabilidade sobre o presente, mas também intergeracional. Então, assim, tudo bem, a gente tem que exercer a nossa liberdade. O ser humano vive o momento mais livre da sua história hoje. Mas a gente não pode botar os pés pelas mãos, né? A gente tem que se preocupar com a segurança dos outros que estão ao nosso redor, mas a gente tem que se preocupar também com a segurança de quem ainda não está aí. Aliás, mais, a gente tem que se preocupar com a segurança das vozes que a gente não escuta. Isso que eu acho que é o negócio, porque quem não nasceu, a gente não escuta a voz. Quem é muito pequeno para se expressar, né, as crianças, a gente também não escuta a voz. Quem tem deficiência de comunicação, seja ela qual for, a gente também não escuta a voz, não entende. Os seres da natureza que a gente também não escuta a voz deles. Eles têm voz, a gente só não escuta. Então, enquanto a gente não escuta as várias vozes que existem por aí, é difícil a gente agir com responsabilidade, né? É mais fácil a gente bater no peito e falar, não, eu vou fazer, eu tenho liberdade de fazer, é meu direito a gente está cheio, né? Mas dever a gente pensa menos a respeito. Então, eu acho que esse balanço, ele é um balanço mesmo muito difícil e ele requer tempo de reflexão, tempo esse que não está sendo dado agora. A gente não vai mais poder reclamar de falta de tempo quando a gente fizer as nossas besteiras aí para o futuro. Tomara que sejam poucas. Obrigada, Fábio.
Muito bom. Carlos tem uma pergunta. Carlos, você quer fazer ou posso escrever? Posso falar, aliás? Vou fazer então, pode? O Carlos escreveu assim: existem várias teorias de autoconservação. Você acredita que as ações são somente efetuadas sobre efeito de percepção da ameaça à espécie? Ameaças à espécie? Olha, assim, de novo, eu acho que é difícil dar uma resposta geral para isso, porque eu acho que são diferentes comportamentos individuais. Mas eu acho que, de um modo geral, o ser humano precisa ver o negócio quase estourar para ele reagir. Às vezes é assim com a gente individualmente, às vezes é assim como sociedade, né? É um bocado desse exemplo que eu dei. Para mudanças climáticas, a gente não fez uma paralisação como a gente está fazendo agora, de ficar todo mundo isolado dentro de casa, sem andar de carro. Todo ano tem o dia, no dia 22 de abril, é comemorado o Dia do Ambiente. Várias ONGs fazem esse movimento de ser um dia sem carro, né? O chamado dia sem carro. Dia sem carro, fica cheio de carro na rua, assim como a pandemia também tem visto um bocado de carro na rua. A gente não consegue fazer essa paralisação se não for um negócio que a gente sinta que afeta diretamente o nosso risco de morrer. E a mudança climática parece que ainda está... A gente sempre acha que é uma coisa do futuro, né? Enquanto que a pandemia claramente se colocou como uma coisa do presente. Então, isso para mim é um exemplo dessa sua pergunta, em resposta a essa sua pergunta, que eu acho que de uma maneira geral, fazendo uma gigantesca generalização, a gente precisa ver a tragédia acontecer para a gente começar a agir depois. Obrigada, Fábio. Agora um aluno, o Theo, nosso aluno querido aqui, ele fala: Scarano tem sempre um quê de inspirador em suas palavras, parabéns. Todo mundo escrevendo, agradecendo, que está todo mundo muito feliz. Obrigado. Fábio, na sua leitura desse contexto, você entende que o tempo livre dado pela quarentena permite à humanidade novamente, se coloca na humanidade em uma posição de reflexão sobre sua própria existência? E como esse novo momento reumanizador pode influenciar nas próximas gerações? Serão mudanças efetivas da realidade atual, produtiva, ou os interesses das classes dominantes continuarão a controlar outras vidas? Assim, uma pergunta difícil também. Eu quero crer que sim. Acho que a oportunidade está sendo dada, né, para a gente fazer essa reflexão. Eu não sei se é um tempo de reumanização, como você falou, ou se é um tempo de renaturalização. Quando a gente percebe que uma parte gigantesca, eu acho, dos problemas que a gente tem na atualidade no planeta são problemas relacionados à separação que se deu entre o ser humano e a natureza. Então a gente precisa, talvez a coisa mais humanista a ser feita hoje seja se renaturalizar, se reaproximar da natureza. Eu acho que isso, eu quero crer que é mais uma das lições que vem dessa pandemia. De fato, tomara que a gente não volte à antiga normal e que a gente tenha coragem de entrar numa outra fase, até em honra às pessoas que estão perdendo a vida nesse período. Essas vidas não podem ser... É muito duro essas perdas todas, elas não podem ser perdidas em vão. A melhor maneira da gente honrar essas perdas é criar o terreno para uma nova fase, um novo tempo. O que os meus amigos indígenas Runicuim chamam de Xinabenã, que é o novo tempo. Foi em novembro, quando a gente esteve junto pela última vez, e um deles me falou, Xinabenã, Fábio, o novo tempo está chegando aí, está preparado? E eu achei que eu estava, mas pelo jeito não muito, com essa pandemia. Já vem falando sobre esse novo tempo há algum tempinho e eu tenho a impressão que a gente de vez agora começa a ingressar neles. Tomara que seja bom, tomara que a gente tenha juízo para fazer com que o novo tempo seja bem melhor do que o que passou e do que esse período terrível de transição que a gente está passando agora. Muito obrigado, Fábio. Eu vou
fazer aqui mais 2 perguntas. Uma é do Rodrigo Nunes, nosso diretor. Em seguida, a pergunta feita pela Maria. Imagino que seja Maria Laura. A pergunta do Rodrigo é: Fábio, como você viu o nosso retorno? É possível que será como antes? Como será a organização da sociedade nesse retorno pós-pandemia? Essa é a pergunta do Rodrigo. E aí depois eu faço da Maria, então. Olha, eu acho que nada vai ser como antes, Rodrigo. Aliás, eu espero que nada seja como antes. Agora, eu acho que vai ser um tempo... Vai haver uma transição. Assim, vamos dizer assim, a saída do isolamento vai se dar ao longo de um período longo, eu acho. Vai ser uma saída gradual. Ela não vai ser uma saída brusca como foi o nosso ingresso no isolamento. Ela vai ser uma saída gradual. E é importante que ao longo desse tempo, assim, vamos botar o nosso universo, né, que é o da universidade. Quando a gente voltar a ter as nossas aulas e tal, como é que vai ser? Né? Quando a gente voltar a ter, sei lá, os nossos trabalhos de campo, a nossa participação em congresso, que é o que está ao nosso alcance, né? São as coisas com as quais a gente trabalha, as nossas reuniões de trabalho e tal. Como é que vai ser isso? Né? Então, eu não tenho isso muito claro, né? Mas eu acho que talvez seja... Se há um momento a gente começar a pensar sobre essas coisas, é agora. Óbvio que é um tempo super... Todo mundo, a essa altura do campeonato, todo mundo já conhece alguém, já tem alguém próximo que está passando por esse sufoco dessa doença ou até morte. Então é muito difícil da gente pensar em qualquer outra coisa que não seja o bem-estar das pessoas que nos cercam e das pessoas até que a gente não conhece. Né? Mas ainda assim eu acho que a gente vai ter que procurar fazer esse esforço de pensar como é que vai ser, sem falar assim, filosoficamente no todo. O nosso dia a dia, o nosso rame-rame vai ser muito diferente, tanto na vida profissional como na vida social, não tem a menor dúvida. E a gente vai ter que fazer as adaptações necessárias. Né? É muito interessante essa reflexão que você desenvolve. E eu estava pensando aqui, né, aproveitando, o quanto a gente ficou dependente do espaço físico para se encontrar. Né? Quanto as nossas ideias muitas vezes não se encontram, nossas emoções estão pouco, e às vezes estar próximo espacialmente significasse encontro. E a gente vai ter que aprender a se encontrar de outras formas agora. Isso vai ser bem interessante. Vou passar aqui para a pergunta da Maria. Ela está dando aqui, te desejando boa tarde, saudando aí pela excelente palestra. E aí ela encaminha a pergunta, né? Como fazer para transmitir essa necessidade de reflexão sobre a existência individual e coletiva para a grande massa da população? Ela diz que na comunidade acadêmica esse tipo de reflexão já está presente há muito tempo, mas fora dela, não. Então, eu acho que isso, Maria, assim, muito obrigado. Eu acho que mais uma pergunta difícil, né? Que eu acho que passa, assim, toca muito esse outro, assim, só fazendo um pequeno parênteses antes de te responder. Eu acho que tem 3 coisas. Assim, praticamente tudo melhorou na face da Terra em relação à nossa vida. Se a gente olhar 20, 30 anos atrás, 50, 100 anos atrás, a gente está no melhor momento da história da humanidade. Mas tem 3 coisas que a gente não conseguiu mudar. Mudança climática, a gente continua emitindo gás estufa e tal. A crise da biodiversidade, cada vez perde-se mais ecossistemas e espécies. E a desigualdade social. Esses 3 a gente não conseguiu fazer nada. A gente reduziu muito a pobreza, a gente melhorou o acesso à água potável, a gente não solucionou, mas melhorou vários problemas relacionados à discriminação e assim por diante. Mas a desigualdade, a gente conseguiu reduzir pobreza e a desigualdade social aumentar. É incrível. E a pandemia, ela fala sobre os 3. Ela fala sobre a crise da biodiversidade, que é em grande parte causadora disso, ela fala sobre as mudanças climáticas e ela fala sobre a desigualdade social. Então, é o que eu estou falando. Tem muita gente, talvez seja a grande maioria das pessoas no planeta hoje, que não tem a possibilidade, ou não tem a oportunidade de fazer esse tipo de reflexão, esse tipo de papo que a gente está tendo aqui. E muitos não têm porque estão precisando garantir o seu sustento de uma maneira ou de outra, estão precisando trabalhar, estão precisando ir para a rua, se virar para arrumar dinheiro porque não tem outra fonte. Então, não dá para esperar que as pessoas tenham esse tipo de reflexão.
elas estão com a mão na massa, os colegas da área de saúde, os colegas da área de transporte de alimento. Então, eu acho que se a gente consegue usar bem as tecnologias para esse fim, e de novo, é isso que eu falo, né? Eu não tenho nenhuma rede social, eu uso o WhatsApp, eu uso o e-mail, que assim, os dois já superam muito a minha capacidade de domínio tecnológico. Mas de entrar na internet, no YouTube, então a gente vê tanta coisa boa, né? Assim como tem tanta coisa ruim também. Mas se coisas como esses debates nossos, essas conversas que a gente tem, as iniciativas super legais que estão sendo feitas mundo afora, se a gente consegue circular essas coisas, e acho que você eventualmente pode chegar às mais diferentes pessoas, e isso fazer uma diferença, dar ao menos um consolo na hora difícil que elas atravessam, que eu acho que aqui nessa hora talvez seja o mais importante para uma boa parte das pessoas, é manter esperança e fé. E aí eu acho que para isso a gente tem que saber usar bem aí essas ferramentas tecnológicas, tirar proveito do que existe hoje para a gente alcançar isso. E aí até por isso eu aproveito e dou de novo os parabéns para os colegas do NUPEM, com todas essas iniciativas que têm sido feitas, desde o processo de exame, né, que o professor Chico liderou e que está sendo feito lá no NUPEM, com o professor Rodrigo, até esse acolhimento, assim, do convívio e da conversa que a Mirella, o Américo e essa turma toda querida do NUPEM está propiciando aí para nós, né? Porque eu acho que nessa hora, assim, o que mais a gente precisa é desse acolhimento. A gente sentir que a gente está isolado, mas não está só. E aí, se a gente consegue espalhar isso, é mais gente que a gente vai acolher, é mais gente que entra na nossa rede de esperança, né, e de transformação, e é a onda que a gente precisa para virar esse jogo aí. Obrigada, Fábio. Queria de novo agradecer muito a você, agradecer a todos que estão aqui com a gente. Desculpa aí a confusão inicial, porque a gente tentou uma plataforma que já tinha sido testada anteriormente, que comportava pelo menos mais de 100 pessoas, e hoje, infelizmente, não sei se é porque é sexta-feira, a gente teve esse problema aí inicial, mas que bom que pelo menos tivemos aí pelo menos 60 e poucas pessoas participando. Eu queria agradecer também ao nosso músico que está aí esperando, o Pedro Victeri, que veio com todo carinho oferecer algumas canções para a gente. Eu peço que vocês não saiam, assistam o Pedro até o final, aí no final a gente se despede, tá? Ele vem trazer muitas coisas legais para a gente. Obrigada, Fábio, sempre muito inspirador, tá? Eu peço que vocês esperem um pouquinho, vou pedir para o Pedro aqui assumir, né, o controle, que ele possa aqui trazendo a sua canção para a gente. Um beijo para todos, fiquem aí. Bom, quero agradecer primeiro a Mirella e o Américo pelo convite e dizer que foi muito legal assistir essa palestra do Fábio aí. Muito obrigado. Tá? Foi um prazer enorme. Continuam ouvindo? Tá ouvindo? Estamos. Obrigada, Pedro. Sim, perfeito. Na palestra eu pensei nessa música aqui. Eu nunca toquei ela na vida, vai ser a primeira vez, mas eu acho que tem um pouco a ver. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destino, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres tão contínuo. Tempo, 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 é um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que eu digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso.
preciso. Tempo, 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 quanto tempo for propício. Tempo, 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 de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos para isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e comigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei enterecido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos tempo, 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 um outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. Essa música aqui também, eu acho que é uma música que a galera tá precisando, assim, levar na vida para sempre, né? Que tal abrir a porta do dia a dia? Entra sem pedir licença, sem parar pra pensar em nada não legal. Fica sorrindo à toa, sorri pra qualquer pessoa, anda sem rumo na rua. Pra viver e pra ter não é preciso muito não. Atenção, a lição está em cada gesto. Tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos. Eu não quero tudo de uma vez não. Eu só tenho um simples desejo. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia... yeah. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorrer milhares e milhares antes de dormir. Eu não cochilei os mais belos montes e escalei. Nas noites escuras de frio chorei. A vida ensina, o tempo traz o tom pra nascer uma canção. Com a fé do dia a dia encontra a solução. Eu encontro a solução. E quando bate a saudade eu vou pro mar. Fecho os meus olhos e sinto você chegar. Você chegar. Visitou. Eu quero acordar de manhã do seu lado, aturar qualquer babado, vou estar apaixonado, no seu ser aconchegado, ver você dormindo é tão lindo, é tudo que eu quero pra mim. Yeah.
Eu quero acordar de manhã do seu lado e aturar qualquer babado. Vou ficar apaixonado, não ser sempre aconchegado. Ver você dormindo é tão lindo. Tudo que eu quero pra mim, tudo que eu quero pra mim, yeah. Together, oh, oh. Obrigada, Pedro. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês, obrigado por essa palestra maravilhosa aí do Fábio, foi muito legal participar desse momento. Pessoal que quiser contactar depois com o Pedro Victeri, a gente já botou aqui, o Emanuel postou aqui o Instagram dele, mas quem quiser pode entrar em contato comigo, que a gente passa o contato. Eu quero agradecer de novo o Fábio, o Pedro, todo mundo que esteve com a gente até agora. Muito obrigada, vamos tentar repetir mais vezes esse encontro, tá? Um grande beijo para todo mundo. Espero que todo mundo fique bem, que vai passar. Um grande beijo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Um abraço. Tudo de bom. Um beijo.